Meus amados irmãos, é um prazer imenso estarmos aqui, hoje dia 25 de março de 2020, para trazer mais um estudo da Palavra de Deus, mais uma mensagem ao meu e ao seu coração. Convido vocês a abrir suas Bíblias, e você que está em casa agora, né, com a sua família, prontos a ouvir esta palavra. Então, o texto está em Deuteronômio, no capítulo 8, de 1 a 4. Deuteronômio, capítulo 8, de 1 a 4. Eu quero falar hoje sobre vencendo o deserto. Diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amados irmãos, baixe suas cabeças, falemos com o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Muito obrigado por tua presença em nossas vidas. Nesse momento, Deus, abre o nosso entendimento para compreender a tua palavra. Obrigado, Deus. A exemplo de Israel, o Senhor não nos deixa. O Senhor cuida de nós. Continua abençoando esta família agora, que está nos acompanhando. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, vencendo o deserto. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui é depender de Deus. Nós sabemos que no deserto não há água, no deserto geralmente não há comida, ou pouca comida. Praticamente não há sombra no deserto e nem abrigo. Por quê? Porque o deserto já está dizendo, é deserto. Mas nós vamos ver aqui, através da palavra, que foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus. Foi no deserto. Foi no deserto que Deus entrou com a providência do alimento, da água e de tantas outras coisas. Ele providenciou, como nós vimos no texto, o maná, a água, até mesmo onde não havia nada. Deus, ele é capaz, até mesmo, de dentro da rocha, providenciar a água para o seu povo. O texto diz, meus irmãos, que ninguém passou fome. Ninguém passou fome, porque Deus cuidou do seu povo. Isso faz nos lembrar, irmãos, algumas coisas que também aconteceram no deserto. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 36, versículo 24, você vai perceber que uma família, a família de Zibeão, existia um jovem, um dos seus filhos, chamado Aná. E esse jovem saiu para pastagem, ou melhor, para pastorear os jumentos do seu pai no meio do deserto. De alguma forma ele tinha que achar comida e ao mesmo tempo cuidar para que aqueles jumentos não se perdessem na vastidão do deserto. E foi esse Aná que descobriu as águas termais no meio do deserto, onde ele pôde
através dessa descoberta, suprir a necessidade da sua família, como também de outras famílias que vivem no deserto, mas que agora estavam, abastecidas com a água, e nós sabemos que água é vida. Seus animais agora teriam água. E além disso, aquela água não servia apenas para matar a sede, mas eram águas termais que também eram saudáveis, curavam algumas enfermidades. A verdade é que toda a nossa vida nós dependemos de Deus. Deus iluminou o caminho de Aná para achar água no meio do deserto. Deus iluminou o caminho de Moisés para, então, guiar o seu povo e, naturalmente, Deus providenciou tudo o que o povo de Israel precisava. Imagine e pense comigo. Israel tinha mais ou menos 1.300.000 pessoas nesse tempo. E Deus cuidou deste povo. Quando nós estamos em circunstâncias normais, muitas das vezes, irmão, nós nos esquecemos dos milagres de Deus. Sabe, quando as pessoas estão em circunstâncias normais, esquecem até mesmo de orar, de falar com Deus. Mas quando entra no deserto, como agora, as nações entraram no deserto, agora não é só os evangélicos que estão orando. Agora pessoas de todos os credos, até mesmo, creio que algumas pessoas que não são cristãs, estão agora se voltando para Deus, clamando pelo socorro de Deus, por causa agora dessa epidemia, por causa do vírus corona. Então, as pessoas agora estão buscando a Deus. Mas a verdade é que nós temos que buscar a Deus mesmo quando nós não estamos no deserto. Quando está tudo bem, a gente precisa buscar a Deus. Nós temos que colocar nossa confiança em Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas, elas colocam a sua confiança em outras coisas, como o dinheiro, a família. Muitos confiam na sua própria inteligência, na sua carreira profissional. E aí, essas pessoas, na hora que está indo bem, não lembram de Deus. Mas quando entra no deserto, aí se voltam para Deus. É no deserto que as coisas em que confiamos falham. Quando as pessoas entram no deserto, a sua inteligência, a sua carreira, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Não vai. Somente Deus é que pode suprir a nossa necessidade. O Senhor é que cuida de nós. Sem Deus você não vai chegar a lugar nenhum. Jesus disse uma certa vez, ele disse, olha, sem mim nada podeis fazer. É somente através de Cristo que nós poderemos superar as crises, as dificuldades. Quantas pessoas passam crises, dificuldades? Pessoas que às vezes até entram na depressão. Aqueles que têm experiências com Cristo vão superar a depressão. Porque sabe que Jesus fortalece, sabe que Jesus está presente, sabe que Ele não falha conosco, sabe que Ele nos acompanha. Então Ele faz com que, com a sua presença, a pessoa se sinta segura. Ela vê que não está só, porque Jesus, o poderoso, o Filho de Deus, o eterno, está conosco, nos consolando, nos ajudando, nos fortalecendo e nos fazendo superar as crises enfrentadas neste mundo. Eu estou em paz. Eu estou tranquilo. Porque mesmo diante dessa turbulência, mesmo diante dessa tempestade que está aí entre as nações, inclusive nosso país aqui, o pânico, o medo que tomou conta do povo,
eu quero dizer, eu estou em paz, eu estou tranquilo, porque eu sei que Jesus Cristo está comigo. Deus está ao meu lado, como Deus também está ao seu lado, porque Deus te ama. E eu quero dizer que Ele não faz acepção de pessoas. Ele está pronto a cuidar de todos, seja crente ou não crente, seja cristão ou não cristão. Se permitir que Deus cuide, Deus vai cuidar. Então deixe Jesus reinar na sua vida. Confia no Senhor. Né? Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: lança sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus cuida de você. Lance sobre Deus os seus problemas, o teu fardo, a tua dificuldade, a tua crise. Lembre-se de homens como Davi, que entrou em crise, mas confiou no Senhor. Elias, que desejou até a morte na hora da perseguição, da crise, a hora da dor, né? A hora da ameaça de morte. Mas ele confiou no Senhor. Ele sabia que ele tinha um recurso, e esse recurso é infalível. Deus, Ele cuida de nós, Ele cuidou de Elias, Ele cuidou de Davi, e eles venceram, superaram aquela crise. Aquele momento passou, aquela tempestade passou. Essa crise, essa tempestade, esse pânico, esse medo vai passar. Aliás, a tempestade está aí e vai passar. A crise para nós cristãos, e você, meu irmão, estou dizendo agora para você que está nos assistindo, saiba que para nós não há pânico, não há medo, há somente o temor. Nós temos que temer a Deus. Sabedores que temendo a Deus, nós temos a vitória. Né? A palavra não temas está registrada na Bíblia, de maneira que o Salmo 41, versículo 10, aliás, Isaías 41, versículo 10, está dizendo, Deus está falando, não temas, porque eu sou o Senhor. Eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça, ou com a minha mão vitoriosa. Não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a minha mão vitoriosa. Que Deus continue abençoando a tua vida. Deixa Deus cuidar de você e da sua família. E fique em paz. E fique em paz. Nós ainda não estamos na tribulação. Talvez esses acontecimentos finais, essas profecias que estão se cumprindo, né, do próprio Jesus, né, quando ele diz que no final dos tempos haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, né, fome, nação contra nação, reino contra reino, pestilências. Ele disse que no tempo do fim, essas coisas iriam acontecer. Mas ele disse, ainda não é o fim. Isso é apenas o princípio das dores. Então, se é o princípio das dores que nós estamos passando nesses últimos anos, com tantas enfermidades, com tanta fome, com tantas guerras, então eu quero dizer para você, se você suportou até agora, se você, né, está de pé, é porque Ele, o Senhor, cuidou de você. Ele tem cuidado de nós, cuidado de mim, cuidado de você. Então, por que temer? Temer, Senhor, a Deus. Não temos que ter medo de nada. Temos que confiar no Senhor. Tão somente confiar no Senhor. E Ele fará grandes coisas em nossas vidas. E eu quero encerrar exatamente com Mateus 6,33, que o próprio Jesus passou para nós. Ele diz nesse texto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão
acrescentadas. Então, confie no Senhor. Que Deus continue te abençoando. Não sei, além do que nós estamos passando ultimamente, qual o deserto que você tem enfrentado, o outro deserto. Mas saiba, independente de ser muitos desertos que você tem enfrentado, saiba que Ele está com você, pronto a te dar vitória. Deus os abençoe no nome de Jesus. Um abraço e boa noite. Tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, no mar profundo. A maré subir.